Eu não sei se você vai se identificar, mas eu já tentei parar de me comparar muitas vezes e falhei miseravelmente. Porque assim, né? Pesquisando um pouco a respeito do assunto, eu entendi que a comparação, ela é uma coisa assim humana que a cabeça ela faz, porque de alguma forma ela tem benefícios. Você sabia que se você olhar para as pessoas à sua volta e você comparar a sua vida de uma forma benéfica, você consegue crescer mais? Por exemplo, se você comparar a sua vida a uma pessoa que é bem-sucedida, por exemplo, numa área que você também quer ser. E aí você se inspira naquela pessoa e pensa assim, poxa, se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. E tipo assim, esse tipo de comparação é como se assim, essa pessoa ela fosse uma referência para você de algo que você um dia vai conseguir alcançar, então você se inspira nessa pessoa. Isso é algo muito benéfico, porque aí você encontra coisas em comum entre você e ela, você se identifica e fala assim, eu posso me tornar como ela algum dia. E isso te leva a crescer, entende? Porém, existe uma comparação que leva a gente à competição ou então leva a gente a achar que a nossa vida é uma droga, então a nossa vida fica parada. Esse tipo de comparação é o que a maioria faz e é o que a maioria se sente assim muito mal por fazer. Lá no fundo a gente sabe que é errado. Mas então como que a gente pode não se comparar mais? A gente tem que se perguntar o porquê que a gente se compara. Às vezes a gente tem uma falta de afirmação, às vezes a gente foi muito comparado por algum adulto, né, com algum irmão, algum amigo nosso, quando a gente era criança, e aí a gente acaba que não se sente capaz, não se sente tão bom quanto os outros. Então na nossa vida adulta a gente ainda carrega isso com a gente. Muitos de nós precisam de terapia, então você talvez precise procurar, sei lá, um psicólogo ou alguém assim para te ajudar nesse processo. Mas hoje eu quero trazer para vocês algumas coisas que me ajudaram a não me comparar mais, coisas que eu fazia no dia a dia e eu não percebia, conclusões que eu tomava no meu dia que eu não percebia e que isso fazia muito, muito mal para mim. E quando eu ia ver, eu já estava me comparando. E o que nós podemos mudar nas nossas atitudes e no nosso ponto de vista. Às vezes a gente está olhando a nossa vida com uma lente que não faz bem e isso vai levar você à comparação, né? Então, são 3 coisas que eu quero falar hoje com vocês. A primeira delas, você tem que enxergar as pessoas como pessoas. Por exemplo, você olha a foto de alguém na internet com a família, todo mundo feliz, todo mundo alegre, e você conclui que essa pessoa não tem problema. Gente, você tem problema na sua vida? Os seus amigos têm problema na vida deles? Os seus familiares têm problemas na vida deles? O que é que leva a gente a achar que existem pessoas que não têm problema na vida? Eu não entendo essa nossa conta que a gente faz na nossa cabeça. Que aí a gente acha que as pessoas que a gente vê que, nossa, conseguiram alguma coisa e a gente olha pra nossa vida e fala assim, nossa, tipo assim, eu tenho tanto problema na minha vida, essa pessoa não tem problema na vida dela. Gente, todo mundo é humano. A gente não sabe o que tem por trás da vitória dessas pessoas. Às vezes a gente não sabe o que tem por trás da foto bonita. Quantas vezes a gente já ficou chocado com notícias de casais que todo mundo achava que era perfeito, todo mundo achava que, nossa, eles nunca vão se separar, essa família é perfeita. Do nada, eles se separam. E você fica assim, o que aconteceu? Do nada? Não é do nada, gente. A gente não conhece a vida das pessoas. A gente não tá vivendo na casa delas. Mesmo que a vida da pessoa pareça ser perfeita, ela é humana, como você. E às vezes a gente coloca essas pessoas em pedestais, a gente endeusa, não sei se essa palavra existe, mas a gente acha que essas pessoas são semideuses e que a vida dessa pessoa não tem problema. Ela não precisou fazer esforço nenhum para estar onde ela tá, ou então tudo aquilo realmente que ela mostra na internet, a gente acha que aquilo é a verdade. E às vezes, gente, a pessoa ela só colocou uma foto da família dela. Ela não falou assim, não tem problema. Nós somos perfeitos. Ela não falou isso. Ela só colocou uma foto na internet. E aí, eu e você, vamos lá e tiramos conclusões. Essa parte é responsabilidade nossa. A gente não pode tirar conclusões
que não estão escritas ali. A gente não pode tirar conclusões de coisas que a gente supõe. São suposições nossas, não são realidade. Você entende? Então, quando a gente acaba olhando as pessoas com essa ótica, falta compaixão da nossa parte, porque aí quando a gente olha que, não era tudo aquilo que a gente pensava, a gente taca a pedra, porque não era tudo aquilo, e a gente se sente mal olhando aquilo, comparando a nossa vida, à toa. Enxergue pessoas como pessoas. Seja quem for a pessoa, seja a pessoa que parece muito melhor que você no trabalho, seja uma pessoa que parece que tem muito mais sucesso na vida que você conhece, ou algum artista na internet que você gosta de seguir. E outra coisa, gente, se seguir uma pessoa te faz mal, por que você ainda tá seguindo? Amiga, corta isso, pelo amor de Deus. Segundo tipo de pensamento que me ajudou a sair da comparação é: o que a vida dos outros tem a ver com você? Vou dar outro exemplo, tá bom? Você com a sua amiga estavam, será que a gente um dia vai casar? Estavam as duas solteiras, fazendo coisas de solteiras, indo viajar, feliz da vida, entendeu? E, né, best friends forever. Um dia, ela consegue um namorado. Não, ela fica noiva e casa. Aí o que acontece? É motivo de alegria? É. Mas automaticamente, na maioria das vezes, a gente pensa: meu Deus, eu tô atrasada na minha vida. Alguém falou que você tá atrasada? Se foi algum parente sem noção que falou isso, você sabe que ele sem noção já. Não sei por que você tá levando isso tão assim, a ferro e fogo. Mas se foi você que falou que você tá atrasada, isso é verdade? Por que antes você não se sentiu atrasada? Porque a sua amiga tava solteira junto com você? O que o casamento dela, o que o noivado dela tem a ver com a sua vida? É o seguinte, gente. A vitória dos outros é vitória dos outros e a gente precisa se alegrar. Sabe por quê? Porque senão a gente acaba chegando num momento em que tudo a gente acha que tem a ver com a gente. Tudo a gente acha que tem a ver com a nossa vida. A gente não é o centro do mundo, gente. A gente não é o centro do mundo, a gente não precisa estar em cima. A gente não precisa sempre estar fazendo as mesmas coisas que os outros. A gente não precisa. Se uma pessoa conseguir uma vitória na vida dela, celebre com ela sem falar de você. Tira você da jogada. Um outro exemplo. Você estava feliz com o seu carro, o seu carrinho normalzinho. Só que aí a outra pessoa tem um carro novo. Ela comprou um carro novo. Aí você acha que você também precisa de um carro novo. Ao invés de você só falar assim: que legal esse carro, você tava querendo mesmo esse carro, né? Que legal pra você, que bênção, entendeu? A gente celebra, a gente não tá... Tem gente que não se consegue mais celebrar as alegrias do amigo. Tem gente que eu já vi gente triste no casamento do amigo, porque não tava casando, entendeu? Porque a pessoa ainda tava solteira. Gente, isso não é normal, pelo amor de Deus. A gente precisa olhar a vitória dos outros e celebrar junto com as pessoas. Isso nos faz ser empáticos, isso nos faz ser amigos de verdade. E isso é assim, você tem que ter sinceridade em se alegrar com a pessoa. E se você fica pensando em você, olha, pensa assim: não tem a ver comigo. A minha vida agora, ela vai ficar no off. É a alegria da pessoa. Que legal pra pessoa, vou celebrar com ela, vou estar junto com ela. A gente precisa se doar. Nesses momentos a gente se doa pelas pessoas. E a gente celebra junto com elas. Isso faz um bem pra gente, pelo amor de Deus. A gente não pode ficar olhando, falando assim: quando será que vai chegar a minha hora? Quando será que vai chegar a minha vez? Quando será... Não tem a ver com você. E aí eu quero entrar no terceiro ponto. Viva a sua vida. Quanto menos a gente coloca os nossos projetos em prática, quanto menos a gente faz planos para a nossa vida e a gente vive a nossa vida, a gente vai ficar olhando a vida dos outros e a vida dos outros sempre vai parecer ser melhor. Sabe por quê? Porque às vezes a outra pessoa, ela tá conseguindo conquistar coisas porque ela tá realmente colocando as coisas fora do papel, realmente ela tá conseguindo agir e realmente tá conseguindo ter êxito. E a gente precisa ver isso e não pensar assim: essa pessoa é tão demais, essa pessoa, ela consegue fazer tantas coisas. Gente, você consegue fazer também, você também consegue agir, você consegue mais do que você pensa. Sabe,
com esse vídeo eu quero encorajar você realmente colocar os planos no papel e falar assim, como que eu posso conseguir isso aqui? Sem me comparar com pessoas que não têm a realidade igual a minha. Quando você começar a viver a sua vida de verdade, você vai entender aonde você quer chegar. Você vai entender em que momento da vida você está. Você vai entender o que você precisa fazer agora, e quando você quiser acabar querendo se comparar com alguém, você vai estar com a cabeça assim, no lugar, falando assim, não, peraí, eu quero viver isso daqui. Então, se fulano tá fazendo tal coisa, que bom pro fulano, glória a Deus pelo fulano. Eu vou fazer isso daqui porque a minha vida é a minha vida, eu sou eu e fulano é fulano. E está tudo bem. Tem uma frase que Deus me disse um dia, quando eu tava me comparando, e eu falando pra Deus assim, Senhor, por que eu acabo me comparando? Eu me sentia muito mal, muito, muito, muito mal. E eu fazia as coisas, mas assim, sempre me comparando com as pessoas, sempre pensando assim, ai, se fulano estivesse fazendo seria melhor. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, eu nunca te comparei. Você tem um jeito um pouco mais quieto, você tem um jeito um pouco mais recluso, você tem o seu jeito, e eu te fiz assim. E eu não te comparo. Eu quero te dizer aqui que talvez você esteja se comparando, achando que Deus ou alguém queira que você seja de tal forma, queira que você já tivesse conquistado tal coisa, sendo que a tua história é a tua história. Você é você, o teu jeito é o teu jeito e tá tudo bem. Respira, tá tudo bem. Você nasceu nesse tempo, você nasceu em tal família, você tem os seus projetos, você tem os seus planos, entende? Então, tá tudo bem falar do jeito que você fala. Tá tudo bem ter as coisas que você tem agora. Se você quer mais, vai atrás. Vai atrás, para de ficar se vitimizando. A responsabilidade é sua. Esse canal acho que tá sendo assim, a responsabilidade é tua, entendeu? Isso me ajudou muito. Espero que ajude você também. Eu quero falar mais sobre isso nesse canal, porque eu vejo assim que é uma coisa que realmente assola a nossa vida, ela impede a nossa vida, a comparação, a insatisfação, baixa autoestima, que eu falei em outro vídeo também. Inclusive eu estou bem assim assustada com a repercussão que está tendo aquele vídeo, estou muito feliz. Muito obrigada por quem está me acompanhando. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, dá um like e comenta aí o que te ajudou, porque eu tô amando ler cada comentário. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.